Você já parou para pensar que, neste exato momento, existe alguém lucrando com a sua perda de controle? Enquanto você acredita que explodir é uma prova de personalidade ou que ser transparente é uma virtude moral, o mundo ao seu redor está apenas anotando as coordenadas da sua fraqueza. A verdade dói, mas precisa ser dita. A sua emoção não é um tesouro sagrado que você compartilha com o universo. Ela é a moeda mais barata, inflacionada e vulgar que você coloca na mesa. Se você é do tipo que deixa o rosto queimar de raiva em uma reunião ou que transparece ansiedade antes mesmo de abrir a boca, você não está sendo autêntico, você está sendo saqueado. O mundo é um mercado de reações, e se você entrega a sua de graça para qualquer provocador de esquina, você é o produto, não o cliente. Imagine que cada vez que você perde a estribeira, você está assinando um cheque em branco e entregando nas mãos de quem quer te ver cair. A maioria das pessoas vive em um estado de servidão emocional constante, reagindo a cada estímulo, a cada crítica e a cada postagem como se fossem marionetes cujos fios são puxados por dedos invisíveis. O que Maquiavel entenderia com clareza cristalina e que você ignora é que a informação mais valiosa que um inimigo pode ter não é o seu saldo bancário ou os seus segredos de estado, mas sim o mapa da sua reatividade. Quando você reage, você revela o que te fere. Quando você se justifica com pressa, você mostra onde a acusação acertou em cheio. O seu vazamento emocional é um sinal de rádio de alta frequência que grita para todos os predadores na sala: aqui está o meu ponto cego. Aperte este botão e eu farei exatamente o que você deseja. O grande erro da nossa geração foi glamourizar a vulnerabilidade sem estratégia. Vendem para você a ideia de que ser um livro aberto é o caminho para a conexão humana, mas esquecem de mencionar que nem todo mundo que lê o seu livro quer entender a sua história. Muitos só querem encontrar as páginas que podem ser arrancadas. Na economia da reação, o silêncio é o seu capital mais valioso. No entanto, você prefere gastar esse capital em discussões inúteis no trabalho, em brigas de trânsito ou em tentativas desesperadas de ser compreendido por quem já decidiu te odiar. Cada vez que você se esforça para que o outro entenda o seu lado em um momento de tensão, você está, na verdade, entregando o controle do tempo e do ritmo da interação para ele. E quem controla o ritmo, controla o desfecho. Pense nos grandes jogadores de poder que você admira. Você raramente os verá suando, gritando ou se explicando. Eles tratam a própria emoção como um dado técnico, não como uma diretriz de comportamento. Eles entenderam que o mercado da atenção é cruel. Se você é previsível, você é descartável. Se as pessoas sabem que basta um comentário sarcástico para te desestabilizar por 2 horas, elas possuem você. Elas não precisam te demitir, te bater ou te vencer em um debate. Elas só precisam gerenciar o seu humor. É uma forma de escravidão moderna, onde as correntes não são feitas de ferro, mas de neurotransmissores que disparam porque você não construiu um filtro entre o que sente e o que exibe. A economia da reação funciona sob uma lógica de lucro imediato para o manipulador. Quando um chefe abusivo te humilha na frente da equipe, ele não está apenas exercendo autoridade, ele está pescando a sua reação para medir o quanto de resistência você oferece. Se você chora ou contra-ataca com raiva, você deu a ele o lucro que ele buscava, a confirmação de que ele tem poder sobre o seu estado interno. Agora, se você permanece com uma expressão neutra, processando a informação como um algoritmo processa um erro de código, o lucro dele desaparece. O vácuo que você cria com a sua falta de reação é o que gera o verdadeiro medo. Não há nada mais aterrorizante para quem busca controle do que uma mente que ele não consegue ler. Precisamos falar sobre a mentira romântica de que a emoção é a sua verdade mais profunda. Isso é conversa para quem quer continuar sendo massa de manobra. A raiva que você sente não é quem você é.
É apenas um alarme primitivo projetado para te fazer morder antes de pensar. O medo não é um aviso de perigo real em 99% das vezes. É apenas o seu ego tentando proteger uma imagem que nem sequer é real. Ao tratar essas descargas químicas como verdades absolutas, você se torna um escravo de processos biológicos que foram desenhados para a savana africana de milênios atrás, não para o tabuleiro de xadrez da vida moderna. O homem soberano olha para a própria raiva com o mesmo desapego que um meteorologista olha para uma tempestade. Ele sabe que ela existe, ele sente a umidade no ar, mas ele não se torna a chuva. Portanto, toda vez que você sentir o sangue subir ou o estômago fechar, lembre-se do preço que você está prestes a pagar. A sua autoridade é construída no longo prazo, tijolo por tijolo, mas pode ser demolida em 10 segundos de uma reação impensada. O mundo não pune o que você sente. Você pode estar em chamas por dentro, desejando destruir tudo ao seu redor. O mundo pune o que você exibe. A sua face deve ser um ativo estratégico, não um mural de lamentações. Se você quer que as coisas voltem a funcionar a seu favor, a primeira medida é fechar a torneira desse desperdício. Pare de dar aos seus adversários o prazer de saber que eles conseguiram te atingir. Guarde o seu fogo para as ações que realmente importam e mantenha a superfície da água tão calma que ninguém consiga adivinhar a profundidade do que está escondido ali. No final das contas, ser alguém difícil de ler é ser alguém impossível de governar. A economia da reação favorece o observador, nunca o reagente. O reagente está sempre atrasado, sempre tentando recuperar o equilíbrio que perdeu, enquanto o observador está apenas coletando dados para o próximo movimento. Você prefere ser o investidor que guarda seus recursos para o momento oportuno ou o gastador compulsivo que entrega sua paz de espírito para o primeiro estranho que te olha atravessado? A escolha parece óbvia, mas a execução exige uma disciplina que poucos possuem. É a disciplina de entender que a sua emoção é cara demais para ser gasta com gente barata. Se você começar a enxergar suas reações como saídas de capital, você passará a ser muito mais econômico com seus gestos, suas palavras e seus olhares. Você começará a perceber que a maioria das situações não merece sequer um erguer de sobrancelhas. Esse é o início da verdadeira liberdade estratégica. Quando você retoma a posse da sua biologia e decide, de forma deliberada, o que o mundo tem permissão para ver. Mas, para chegar a esse nível de domínio, não basta apenas querer ser calmo. Você precisa entender a mecânica interna do seu próprio caos. Se a reação externa é o que te faz perder o jogo, como você pode criar um espaço seguro dentro da sua mente, onde o sentimento pode existir sem nunca se tornar um comportamento? A técnica da parede de vidro: sentir tudo, não refletir nada. Eu vi isso acontecer centenas de vezes e, honestamente, é uma das cenas mais brutais e silenciosas da vida adulta. Vi pessoas brilhantes com currículos impecáveis e uma inteligência acima da média desmoronarem em segundos porque não possuíam uma membrana de proteção entre o que fervia no peito e o que transparecia na pele. É como se elas fossem feitas de papel e qualquer faísca externa as consumisse por inteiro. O que eu quero te apresentar agora não é uma técnica de negação, mas de isolamento térmico mental. A parede de vidro é o conceito de que você pode e deve ser um espectador privilegiado do seu próprio caos interno, sem permitir que uma única gota desse ácido respingue no mundo exterior. A grande falha de quem tenta ser frio é acreditar que a solução é parar de sentir. Isso é uma armadilha perigosa e, francamente, impossível. Se você tenta esmagar uma emoção, ela não desaparece. Ela se transforma em doença, em tique nervoso ou em uma explosão descontrolada no pior momento possível. Eu vi pessoas tentando ser estátuas de gelo
E o que aconteceu foi que o gelo quebrou sob a primeira pressão real. O segredo de Maquiavel, adaptado para a nossa realidade caótica, é a contenção, não a supressão. Imagine que dentro da sua mente existe uma sala blindada, com vidros duplos e reforçados. Lá dentro, a sua raiva pode gritar, o seu medo pode tremer e o seu desejo pode implorar. Você ouve o barulho, você sente o calor da chama, você observa os gestos frenéticos daquela emoção, mas você está do outro lado do vidro. Entre o que você sente e o que você faz, existe um abismo de consciência deliberada. Quando eu digo que você deve sentir tudo, estou falando de uma honestidade brutal consigo mesmo. Se alguém te insulta de forma baixa em um ambiente público, a parede de vidro não serve para você fingir que não ouviu. Ela serve para você observar a subida do sangue, o batimento acelerado do coração e o pensamento imediato de vingança, como se fossem fenômenos meteorológicos. Você olha para aquela raiva e diz, interessante. A raiva acaba de entrar na sala. Você não é a raiva. Você é o dono da sala onde a raiva está presa. Essa diferenciação muda o jogo porque retira o caráter de urgência do sentimento. A maioria das pessoas comete erros fatais porque obedece ao primeiro comando da emoção. A raiva ordena um ataque, o medo ordena uma fuga, e elas obedecem antes mesmo de perceberem que foram comandadas. Com a parede de vidro, você ganha o tempo de 1 segundo, ou talvez 5 segundos, que é o espaço necessário para a estratégia vestir a sua armadura. Nesse espaço sagrado atrás do vidro, a emoção deixa de ser uma ordem e se torna um dado técnico. Eu vi estrategistas de alto nível usarem a própria raiva como um termômetro de onde o oponente está tentando cutucar. Se você sente que algo te incomodou profundamente, essa é uma informação valiosa sobre a sua própria vulnerabilidade que você deve processar em segredo. Atrás da parede de vidro, você faz perguntas frias ao seu sentimento. Por que essa palavra específica me gerou esse calor? O que eu ganho se eu liberar esse fogo agora? Na imensa maioria das vezes, a resposta é que você não ganha nada além de um alívio momentâneo do ego, seguido por uma perda irreparável de autoridade. O domínio real consiste em assistir ao seu próprio incêndio interno com a mesma curiosidade de quem observa uma fogueira de acampamento. Você aprecia o fenômeno, mas não coloca a mão nas brasas. Essa técnica cria uma aura de mistério que eu vi desestabilizar os provocadores mais experientes. Quando alguém joga um veneno esperando ver você murchar ou explodir e encontra uma superfície de vidro impecável, onde nada penetra e nada escapa, essa pessoa entra em pânico. O silêncio que você sustenta enquanto processa o sentimento internamente é um vácuo que suga a confiança do outro. Ele começa a se perguntar se você é sobre-humano, se você já sabia do plano dele ou se você simplesmente não se importa. Na verdade, você se importa. Você sentiu a picada, mas você escolheu não refletir o reflexo. Você atrasa a reação até que ela deixe de ser um espasmo muscular e passe a ser uma decisão calculada. É a diferença entre o animal que morde porque foi chutado e o enxadrista que sacrifica uma peça para ganhar a rainha 10 movimentos depois. O isolamento da emoção permite que você mantenha a clareza visual. Quando as emoções inundam o rosto, elas embaçam a visão estratégica. Eu vi negociadores perderem fortunas porque o desejo de ganhar a discussão superou o objetivo de ganhar o contrato. Atrás do vidro, você mantém os olhos no prêmio. Se a raiva está chutando as paredes da sua mente, deixe que ela chute. Enquanto nenhum músculo da sua face se mover e nenhuma palavra trêmula sair da sua boca, você continua no controle total da narrativa. O mundo exterior só tem acesso à sua versão final, editada e aprovada pelo seu tribunal interno. O que acontece nos bastidores da sua consciência é propriedade exclusiva sua. Para dominar a parede de vidro, você precisa praticar a dissociação no dia a dia. Comece com as pequenas coisas.
Quando o café esfria ou o trânsito para, observe o surgimento da irritação. Não tente expulsá-la, apenas olhe para ela através do vidro. Perceba como ela tem um começo, um pico e um fim. Ao fazer isso com as ninharias, você treina o seu cérebro para manter a mesma estrutura de observador quando os grandes ataques vierem. É uma forma de governo interno onde você é o soberano e suas emoções são apenas testemunhas que podem estar mentindo ou exagerando. Você as ouve, mas quem assina a sentença final é o seu intelecto. Essa separação entre o eu que sente e o eu que age é o que Maquiavel chamaria de virtude. É a capacidade de moldar a própria natureza para se adequar à necessidade do momento. Se a situação exige uma calma gélida, você entrega calma, mesmo que por dentro você esteja em erupção. Se a situação exige uma firmeza agressiva, você a executa como um ator executa um papel, sem deixar que o fígado dite o tom da voz. O benefício é devastador para quem tenta te ler. Você se torna uma esfinge. E ninguém consegue traçar um plano contra alguém cuja alma está protegida por camadas de silêncio e contenção. Eu vi o poder que emana de uma pessoa que não se deixa levar pela própria tempestade. É uma força centrípeta que puxa todos ao redor para a sua órbita. Enquanto os outros estão exaustos de tanto reagir e expressar cada pequena flutuação de humor, você economiza energia. Você se torna o ponto fixo em um mundo que gira rápido demais. A parede de vidro não te torna menos humano, ela te torna um humano mais perigoso e respeitado, porque você provou que é dono da própria casa. Você não é mais uma folha seca levada pelo vento das circunstâncias, mas o próprio vento que decide para onde a folha deve ir. No entanto, manter essa estrutura exige um esforço constante de monitoramento. Você precisa estar acordado o tempo todo para não deixar o vidro trincar. E o teste definitivo dessa resistência não acontece quando você está sozinho, mas quando você está diante de um palco, com olhos ávidos buscando qualquer sinal de que você é vulnerável. Se a sua face é o mapa onde o mundo estuda suas fraquezas, como você pode garantir que esse mapa seja uma ilusão perfeita que esconde a verdadeira localização dos seus tesouros? A máscara da soberania, calma, lentidão e a leve diversão. Eu vi com meus próprios olhos o momento exato em que uma negociação de milhões de reais mudou de mãos porque um dos lados simplesmente não conseguiu segurar o tremor no lábio superior. Era um detalhe minúsculo, quase imperceptível para um leigo, mas para quem estava caçando uma fraqueza, aquele movimento foi como um farol no meio da escuridão. Ali eu entendi que o seu rosto não pertence a você, ele pertence à sua estratégia. Se você deixa que a sua face seja um reflexo fiel do que acontece no seu estômago, você está caminhando nu por um campo de batalha cheio de espinhos. A soberania real não vem de ser uma estátua sem vida, porque eu já vi estátuas serem derrubadas e transformadas em pó justamente por parecerem rígidas demais. A verdadeira maestria está em construir uma máscara composta por 3 elementos que, quando misturados, tornam você o predador mais silencioso de qualquer ambiente. A calma, a lentidão e a leve diversão. A calma é a base de tudo, mas não confunda calma com passividade. Eu vi pessoas calmas que eram as mais perigosas da sala, porque a tranquilidade delas não era falta de sentimento, mas uma demonstração de reserva de poder. Quando o ambiente ao seu redor entra em colapso, quando os prazos apertam ou quando alguém tenta te diminuir com um insulto direto, a sua calma comunica uma mensagem devastadora para o oponente. Você não tem o tamanho necessário para me mover. A maioria das pessoas vive em um estado de prontidão para o conflito, com os ombros tensos e os olhos inquietos. Quando você escolhe a calma, você se retira dessa frequência comum e força os outros a subirem ou descerem até o seu nível. A calma é uma arma de intimidação, porque ela sugere que você sabe de algo que os outros ignoram.
É a postura do capitão que permanece no convés, enquanto todos os outros correm para os botes salva-vidas. Ele não está calmo porque é corajoso, ele está calmo porque ele é o dono do navio. Somada à calma, temos a lentidão. No mundo em que vivemos hoje, tudo é feito para te apressar. Eu vi manipuladores profissionais usarem a pressa como uma rede para capturar mentes desprevenidas. Eles criam urgências artificiais, fazem perguntas rápidas e exigem respostas imediatas apenas para impedir que você pense. Quando você decide se mover e falar com uma cadência deliberada, você quebra o feitiço. A lentidão é o código visual da alta hierarquia. Já percebeu que as pessoas na base da pirâmide estão sempre correndo, gesticulando muito e falando rápido para serem notadas? O topo da pirâmide se move devagar. Falar com pausas, caminhar sem pressa e levar 3 segundos a mais do que o esperado para responder a uma pergunta capciosa é uma forma de retomar o controle do tempo. Você não é apressável. Ao ser lento, você obriga o mundo a entrar no seu ritmo, e quem dita o ritmo de uma interação, dita o resultado dela. Eu vi o poder de um silêncio de 5 segundos após uma provocação. É um peso insuportável para quem está esperando uma reação defensiva. Mas o toque final, o veneno mais letal que eu já vi ser aplicado, é a leve diversão. Essa é a parte que separa o amador do mestre. Muitas pessoas tentam ser sérias demais, pesadas demais, e isso revela que elas estão sob pressão. A leve diversão é aquele meio sorriso, aquele olhar de quem está assistindo a uma peça de teatro amadora e acha a atuação um pouco engraçada. Quando alguém tenta te desestabilizar e encontra em você um semblante levemente divertido, a estrutura de poder dessa pessoa desmorona instantaneamente. Eles precisam que você sinta medo, raiva ou indignação. Quando você responde com diversão, você está enviando o sinal de que a tentativa de controle deles é irrelevante, quase infantil. Eu vi chefes autoritários perderem completamente o chão, porque o subordinado, em vez de se encolher, apenas arqueou uma sobrancelha com um ar de quem achou a bronca curiosa. A leve diversão retira o oxigênio do conflito alheio e coloca você na posição de observador soberano. Construir essa máscara exige que você entenda que a percepção não é um reflexo da sua verdade, mas uma ferramenta de moldagem da realidade. Eu vi pessoas mudarem o clima de uma sala inteira, apenas alterando a forma como ocupavam o espaço. Se você parece ferido, você convida os predadores. Se você parece ansioso para agradar, você convida o desrespeito. Se você veste a máscara da soberania, você cria um vácuo. E o ser humano tem um pavor instintivo do vácuo. Quando você nega ao seu oponente o calor da sua reação e entrega apenas essa calma divertida e lenta, ele começará a se perder nas próprias palavras. Ele falará demais, se justificará sem necessidade e acabará revelando fraquezas que ele nunca pretendia mostrar. A sua máscara funciona como um espelho escuro. Eles olham para você, não veem nada de concreto e acabam vendo apenas a própria desordem refletida. É importante dizer que essa máscara não é uma mentira, é uma proteção para a sua integridade. Eu vi como o mundo consome aqueles que se entregam por inteiro. Ser autêntico o tempo todo é como morar em uma casa sem paredes no meio de uma tempestade. A máscara da soberania é a parede. Ela permite que você proteja o seu sistema nervoso das flutuações de humor alheias. Quando você decide que o seu rosto não vai mais reagir a provocações baratas, você começa a acumular um capital de autoridade que é invisível, mas palpável. As pessoas passam a te tratar com um cuidado diferente. Elas medem as palavras antes de falar com você, porque não sabem onde terminam os seus limites. O mistério que essa máscara gera é um dos maiores ativos que um homem ou uma mulher de poder pode possuir. Lembre-se, o seu rosto é onde a sua estratégia fala.
Eu vi muitos perderem o respeito alheio, não por falta de competência técnica, mas por excesso de expressividade emocional. Cada careta de desgosto, cada revirar de olhos e cada expressão de pânico são moedas de autoridade que você joga no lixo. A prática da calma, da lentidão e da leve diversão é um exercício de alta performance mental. É decidir, segundo após segundo, que nada que venha de fora tem o direito de redesenhar as rotas do seu mapa facial sem a sua autorização expressa. Você se torna o arquiteto da sua própria imagem e não mais um reflexo passivo das ações de terceiros. Essa postura cria um distanciamento necessário para o poder. A distância não é medida em metros, mas em camadas de contenção. Quanto mais difícil for para os outros entenderem o que você está sentindo, mais difícil será para eles preverem o que você vai fazer. E a imprevisibilidade é a mãe do respeito. Mas essa máscara não serve apenas para lidar com inimigos declarados. Ela serve para reorganizar todo o seu ecossistema social. Se você mantém essa postura de forma consistente, as pessoas que costumavam sugar a sua energia através de dramas e crises artificiais começarão a se afastar, pois não encontram mais o alimento da sua reação. Mas como lidar com aqueles que já estão dentro do seu círculo e aprenderam a lucrar com a sua instabilidade ao longo de anos de convivência? O embargo emocional, reorganizando a corte e os limites do poder. Eu vi o exato momento em que uma amizade de 10 anos se revelou como um contrato de exploração disfarçado de lealdade. Foi em um jantar, após um dia exaustivo, quando uma dessas pessoas que eu considerava do meu círculo lançou uma piada ácida sobre um fracasso meu, esperando que eu risse ou que eu me defendesse com aquela agressividade carente de quem quer ser aceito. Naquela noite, eu decidi aplicar o que Maquiavel chamaria de isolamento estratégico. Eu não gritei, não fiz cena e não pedi explicações. Eu apenas olhei fixamente, mantive o silêncio por 5 segundos e mudei de assunto com uma polidez gélida. O que eu vi nas semanas seguintes foi uma tentativa desesperada dessa pessoa de cutucar minha ferida para ver se eu ainda sangrava. Ali eu entendi que o mundo está cheio de fazendeiros de emoção. Pessoas que plantam o desconforto na sua vida apenas para colher a sua reação como lucro. Se você não reorganizar a sua corte, você será sempre o banquete desses parasitas. Reorganizar a corte significa entender que nem todo mundo que tem acesso ao seu tempo deve ter acesso ao seu estado interno. Eu vi muitas pessoas destruírem suas carreiras e casamentos porque permitiram que alimentadores de caos sentassem à mesa principal de suas mentes. Esses indivíduos são especialistas em identificar o que te tira do sério. Eles trazem notícias ruins com um sorriso falso de preocupação. Sugerem que falaram mal de você pelas costas apenas para ver a sua pupila dilatar de ansiedade. E desaparecem no momento em que você mais precisa de apoio, apenas para testar a sua carência. O método sombrio para lidar com isso não é o confronto direto. Eu já tentei o confronto e posso te dizer, o barulho é exatamente o que eles querem. O método real é o embargo. O embargo emocional funciona como uma sanção econômica de uma grande potência contra uma nação rebelde. Você não declara guerra. Você apenas corta o suprimento. Eu comecei a praticar isso retirando a intimidade de quem não tratava meu sistema nervoso com respeito. Parei de oferecer detalhes da minha vida pessoal, parei de explicar por que eu estava quieto e, principalmente, parei de tentar restaurar a harmonia quando o outro criava um clima pesado deliberadamente. Se alguém tenta te punir com o silêncio ou com a grosseria, deixe que essa pessoa se afogue no próprio veneno. O embargo é a recusa em participar da economia de validação do outro. É uma retirada em incrementos. Você reduz o tempo, reduz a exposição e reduz a intensidade da sua presença. Eu vi o choque que isso causa.
Quando você para de reagir, as pessoas que lucravam com a sua instabilidade entram em uma escalada de agressividade. Elas vão te chamar de arrogante, de frio ou de estranho. Elas vão dizer que você mudou. Esse é o sinal verde de que o seu embargo está funcionando. Elas não estão reclamando da sua falta de afeto. Elas estão reclamando da perda de controle que tinham sobre você. A verdadeira soberania externa exige a coragem de ser o vilão na história de quem queria te usar como ferramenta. Eu tive que afastar familiares e colegas de longa data que, eu percebi, só se sentiam bem quando eu estava em crise. No momento em que eu estabilizei meu tribunal interno e parei de vazar emoção, eu me tornei inútil para eles. E essa foi a libertação mais profunda que eu já experimentei. Entenda que o seu silêncio é uma propriedade privada. Você não deve justificativas sobre o seu estado de espírito para quem não constrói nada com você. Eu vi o poder de tratar um provocador com uma formalidade impecável e distante. É como se você colocasse uma cerca elétrica invisível ao redor da sua paz. A maioria das pessoas tem medo de excluir os outros porque fomos treinados para sermos legais e compreensíveis. Mas Maquiavel te lembraria que o soberano que tenta agradar a todos acaba sendo traído por todos. Você precisa estabelecer limites de poder. Quem não respeita o seu tempo, quem flerta com o seu desrespeito e quem usa a sua vulnerabilidade como munição, deve ser banido para a periferia da sua vida. Ao aplicar o embargo, você assume o comando da sua narrativa. Você para de ser o personagem que reage ao roteiro alheio e passa a ser o autor que decide quem entra e quem sai de cena. Eu vi a minha produtividade e a minha autoridade dobrarem quando eu limpei a minha corte dos semeadores de discórdia. Você descobre que tem muito mais energia para os seus objetivos quando não gasta metade do seu dia processando ofensas baratas de gente que nem deveria estar ali. A paz não é algo que você encontra. É algo que você defende com unhas e dentes através da exclusão estratégica. O seu sistema nervoso é o seu território mais sagrado. Se você permite que invasores façam barulho ali, a culpa não é deles por serem barulhentos. É sua por manter a porta aberta. A soberania, no fim das contas, é o exercício de dizer não ao acesso que os outros exigem ter sobre você. É entender que você não é uma figura pública obrigada a dar satisfações emocionais para a plateia. Quando você domina a arte de desligar as emoções diante de quem quer te manipular e aplica o embargo em quem quer te drenar, o mundo volta a funcionar a seu favor porque você se torna imprevisível e caro. O acesso a você passa a ser um prêmio, não um direito. E aqueles que permanecerem na sua corte serão apenas os que provaram ter a maturidade necessária para conviver com um soberano. Este é o caminho para quem cansou de ser peça no tabuleiro de outra pessoa. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que o seu poder está naquilo que você não revela e naquilo que você não permite que toquem. A estratégia de Maquiavel não é sobre maldade, é sobre a sobrevivência da sua essência em um mundo que tenta te fragmentar a cada minuto. Agora que você conhece as ferramentas da economia da reação, da parede de vidro, da máscara da soberania e do embargo emocional, o jogo mudou definitivamente para você. Se este conteúdo abriu seus olhos para as armadilhas emocionais que te cercam, não saia daqui sem marcar sua posição. Clique no botão de gostei, para que essa mensagem chegue a outros que também precisam retomar o controle. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois estamos apenas começando a dissecar as engrenagens do poder e da mente soberana. Deixe um comentário abaixo com a frase: "O silêncio é o meu contra-ataque", para eu saber que você faz parte da elite que decidiu não ser mais manipulada. E não pare por aqui. Existem outros vídeos aqui no canal que vão aprofundar ainda mais a sua visão estratégica e te dar o arsenal necessário para dominar qualquer sala onde você entrar.
Assista agora ao próximo vídeo e continue sua evolução. O seu próximo teste de poder começa no momento em que você desliga essa tela.